país registrou ontem mais de 1.300 mortes pela Covid-19. Segue com média acima de 1.000 óbitos por dia. E você vai ver também. O Brasil já tem mais de 200 casos de variantes da doença. Tiger Woods, astro do golfe, passou por cirurgia após um acidente de carro e não corre risco de morte. Os Estados Unidos se candidataram para retornar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. E na França, um teste em desenvolvimento usa o celular para detectar a Covid. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O Ministério da Saúde confirmou a identificação de 204 casos de variantes do coronavírus no país. Por enquanto, 3 variantes do SARS-CoV-2 estão sob a atenção dos cientistas. B117, identificada em dezembro de 2020 no Reino Unido. 501YV2, encontrada na África do Sul. E a P1, variante brasileira detectada inicialmente em Manaus. Até o dia 20 de fevereiro, 204 casos de variantes do vírus SARS-CoV-2 foram identificados no país. O levantamento foi feito pela Secretaria de Vigilância em Saúde a partir das notificações recebidas pelas Secretarias Estaduais da Saúde. De acordo com a pasta, foram registrados 20 casos da cepa britânica nos estados de São Paulo, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. A variante P1, encontrada inicialmente em Manaus, teve 184 casos identificados em 17 estados. O Amazonas teve o maior registro, com 60 casos, e em São Paulo foram encontrados 28. Até o momento, o país não teve nenhum registro da variante descoberta na África do Sul. A vacina produzida pela Johnson & Johnson tem alta proteção contra casos graves e mortes quando administrada em dose única. Nos Estados Unidos, a eficácia geral ficou em 72% e a vacina também teve eficácia de 64% contra a variante sul-africana do vírus. Só nos 54 primeiros dias do ano, o Amazonas já registra mais mortes por Covid-19 do que em todo o ano passado. Foram 5.288 óbitos registrados em 2021. Uma parte dessas mortes aconteceu no ano passado e só foi registrada em 2021. Mesmo assim, o número dá uma dimensão da tragédia no estado. Em janeiro, a capital, Manaus, enfrentou a falta de oxigênio em hospitais e pacientes tiveram que ser transferidos para outras regiões do país. Algumas capitais estão sofrendo com as taxas altas de ocupação nos hospitais. O estado de São Paulo teve o maior registro desde o início da pandemia, com 6.500 pessoas internadas. Em Teresina, no Piauí, 100% dos leitos de UTI estão ocupados. Em Fortaleza, no Ceará, e em Florianópolis, Santa Catarina, as unidades de terapia intensiva estão trabalhando com a taxa quase no limite. Por isso, algumas cidades e estados impuseram medidas mais restritivas para evitar o colapso do sistema de saúde. Na Paraíba, por exemplo, começa hoje o toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. As aulas para estudantes a partir do ensino fundamental ciclo 2 devem ser apenas remotas. O Brasil registrou ontem a terceira maior média de mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Antes, a marca havia sido registrada no dia 25 de julho do ano passado e no dia 14 de fevereiro desse ano. Em 24 horas foram registradas mais 1.386 mortes pela Covid-19. O Brasil soma até agora 248.529 óbitos. Também foram confirmados em um único dia, segundo dados do Ministério da Saúde, 62.715 novos diagnósticos. E no total, mais de 10.257.000 brasileiros já foram contaminados. A média móvel de mortes dos últimos 7 dias registra mais um aumento e está em 1.084 óbitos a cada dia. Já a média móvel de casos está em 47.985 confirmações diárias, o que representa uma pequena queda. Pelo mapa, podemos ver melhor como a pandemia evolui por regiões. 12 estados brasileiros estão com aumento nos registros de mortes: Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.
Outras 10 unidades da federação apresentam estabilidade. Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. E dessa vez 5 estados estão em queda: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Tocantins. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já foram vacinados mais de 6.116.000 brasileiros. Isso equivale a 2,89% da população. Mais de 1.435.000 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante. Hoje, nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que a vacinação de idosos na cidade vai ser retomada amanhã, com idosos de 82 anos. Na sexta-feira é a vez de quem tem 81 anos de idade e no sábado, vacinação para quem tem 80 anos. A vacinação é feita nos postos de saúde das 8 da manhã até às 5 da tarde. O governo dos Estados Unidos vai se candidatar a uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A eleição será ainda esse ano. Os Estados Unidos vão buscar uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O anúncio foi feito por videoconferência pelo secretário de Estado americano Antony Blinken. Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos buscarão a eleição para o Conselho de Direitos Humanos para o mandato de 22 a 24. Pedimos humildemente o apoio de todos os Estados-membros da ONU em nossa tentativa de retornar a um assento neste órgão. O secretário americano destacou que os Estados Unidos estão sempre buscando ser um país mais inclusivo, respeitoso e livre. Em junho de 2018, a administração de Donald Trump anunciou a saída da instituição com sede em Genebra, principal órgão da ONU responsável pela defesa dos direitos humanos. O governo federal reconheceu a calamidade pública em parte do Acre. As enchentes já afetaram cerca de 130.000 pessoas e, além disso, o Acre também vive uma crise migratória, um surto de dengue e a pandemia. Sena Madureira, a 143 quilômetros de Rio Branco, é um dos 10 municípios do estado mais atingidos pela cheia dos rios. O rio Iaco e outros 3 que cortam o município inundaram 80% da área urbana. Bairros inteiros estão praticamente debaixo d'água. Na capital, o rio Acre está com mais de 1 metro acima da cota de transbordamento e 24 bairros foram inundados. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em parte do estado. Rio Branco também sofre com um surto de dengue. São mais de 8.000 casos notificados desde janeiro, 4 vezes mais que em 2020. Haitianos e africanos sem conseguir emprego no Brasil estão há semanas tentando atravessar para o Peru, mas a fronteira está fechada por causa da pandemia. Já houve conflitos com policiais peruanos. Em meio a todas essas crises, o avanço do novo coronavírus atinge o seu pico no estado. O mês de fevereiro ainda não terminou e já são 101 mortes. É o maior número desde julho de 2020, quando foram 166 vítimas da doença. Os hospitais estão lotados e a ocupação dos leitos de UTI é de mais de 90%. Começou hoje uma operação conjunta entre as secretarias de Fazenda do Rio de Janeiro e de São Paulo contra um esquema que sonegou pelo menos 600 milhões de reais em ICMS. Segundo a investigação, empresas, a maioria empresas fantasmas, emitiram mais de 5 bilhões de reais em notas fiscais frias e regulares nos últimos 12 meses. São 66 alvos em 18 cidades fluminenses. Ontem, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processos para 2 casos de grande repercussão. Um contra a deputada Flor Delis, acusada de mandar matar o próprio marido, e o caso do deputado Daniel Silveira, preso por desacatar membros do STF. Nos 2 casos foram sorteados os relatores. E ontem também, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu por unanimidade afastar Flor Delis dos Santos do cargo de deputada federal. O julgamento por videoconferência determinou que a deputada fique afastada de qualquer função pública até que seja julgada pelo crime de que é acusada de mandar matar o marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. A decisão dos desembargadores vai ser submetida ao plenário da Câmara para que os deputados decidam se mantém o afastamento conforme determina a Constituição Federal.
O incêndio no edifício Andraus, em São Paulo, completa hoje 49 anos. Foi a primeira tragédia exibida ao vivo na televisão brasileira. O prédio hoje continua com atividades corporativas. 24 de fevereiro de 1972. Uma quinta-feira que começou como outra qualquer. Foi quando, por volta das 4h20 da tarde, algo mudaria para sempre a história do edifício Andraus, localizado na agitada Avenida São João, no centro de São Paulo. Incêndio no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos, as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. Na Avenida São João, milhares de pessoas acompanham horrorizadas o drama das vítimas. O incêndio começou com uma sobrecarga no sistema elétrico no segundo andar, onde havia uma loja de eletrodomésticos. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo o prédio inteiro em apenas 2 horas. O incêndio do Andraus foi, na época, a primeira grande tragédia transmitida ao vivo pela televisão brasileira. E 49 anos depois, o Andraus continua de pé. O prédio foi reformado após o incêndio e ganhou parapeitos entre um andar e outro, portas corta-fogo, iluminação de emergência, escadas externas e brigada de incêndio. Quem nos mostra como está hoje o prédio é o atual síndico e administrador do edifício. Joaquim, então em 1972 só existia essa escadaria aqui, ou seja, as pessoas só tinham esse acesso aqui para subir ou descer? Esta rota de fuga, não existia outra rota de fuga, não pode ser dessa forma em leque. Os degraus não podem diminuir de tamanho, eles têm que ser uniformes. Hoje você tem 2 rotas de fuga, né? Além dessa interna, você tem a externa, as duas estão protegidas por porta corta-fogo, que estão interligadas com eletroímã ao alarme de incêndio. Tocou o alarme, ela desativa todos os ímãs e todas as portas vão se fechar. Antes não existiam essas portas corta-fogo? Não existiam. Hoje a gente tem detector de fumaça, alarme, câmera em todos os andares. Hoje a gente está bem melhor em matéria de segurança. São 115 metros de altura, divididos em 28 andares. Na época, o Andraus era um dos poucos arranha-céus de São Paulo. No incêndio morreram 16 pessoas, mas graças ao resgate aéreo, muitos se salvaram. Sem conseguir usar as escadas de emergência, muitas pessoas que estavam no prédio correram para a cobertura, onde foram resgatadas por helicópteros. Foram quase 500 resgates. Então esse lugar que a gente está aqui serviu para que muitas pessoas se refugiassem, né? Subiram então aqui para essa cobertura para fugir do incêndio, né? Até porque o incêndio, por ter começado no térreo, você teve um agravante, né? Aí o fogo subiu. Então as pessoas dos andares, na hora que viram a fumaça, fogo, o que fizeram? Isso é instintivo, acabaram subindo. E muita gente veio parar aqui. E naquela oportunidade foi, até por ser o primeiro incêndio, foi utilizado helicópteros para resgatar as pessoas que vieram se abrigar aqui. Joaquim, qual foi a grande mudança que aconteceu aqui no Andraus nesses 49 anos pós-incêndio? Legislação, né? Contra incêndio, que foi modernizada de lá para cá. E hoje não. Hoje você tem que ter um prédio para você receber o AVCB, para você ver o certificado de manutenção. Você tem que ter uma série de requisitos para atender a legislação de segurança. Do incêndio só ficaram as lembranças, porque por aqui tudo mudou. Nada é mais como em 1972. Hoje encontramos um prédio moderno e principalmente seguro, para que a tragédia não passe de um triste registro na história. Depois do intervalo, você vai conhecer o teste de Covid que usa o celular. A gente mostra isso já já.
Está sendo atualizado agora o Plano São Paulo com medidas mais restritivas de combate ao coronavírus no estado. E a gente traz aqui as últimas definições. Durante a coletiva de imprensa já foi anunciado que a partir do dia 26, sexta-feira agora, a circulação de pessoas será restrita entre as 23 horas e as 5 da manhã. A circulação será reduzida. A restrição vai valer, a princípio, até o dia 16 de março. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que os estados e municípios poderão comprar vacinas contra a Covid se o governo federal não conseguir cumprir o cronograma de imunização. As vacinas deverão receber o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E se a Anvisa não cumprir o prazo de 3 dias, estados e municípios poderão importar vacinas autorizadas pelas agências reguladoras da Europa, Estados Unidos, Japão ou da China. Ontem também a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória no mesmo sentido, autorizando a compra de vacinas pelos estados e municípios se a União não conseguir cumprir os prazos do Plano Nacional. Além disso, o texto aprovado pelos deputados facilita a importação de novas vacinas e a aceleração da avaliação da Sputnik, da Rússia, e da Covaxin, que é da Índia. A Anvisa vai ter apenas 7 dias para dar o registro emergencial. O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria compulsória da desembargadora Tânia Garcia, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ela estava afastada da função desde 2018. Em um processo administrativo, Tânia Garcia foi acusada de usar o cargo para agilizar o cumprimento de um habeas corpus para o filho, que tinha sido preso por tráfico de drogas. Um dos maiores golfistas da história, Tiger Woods, passou por cirurgia nas pernas depois de sofrer um acidente de carro em uma rodovia perto de Los Angeles. O americano foi hospitalizado e passou por uma cirurgia nas pernas. Tiger não corre risco de vida. De acordo com Los Angeles Times, Woods estava dirigindo em alta velocidade e perdeu o controle de seu veículo antes de capotar várias vezes. As equipes de resgate tiveram que usar ferramentas especializadas para retirar o Woods do carro. O astro sofreu múltiplas lesões nas pernas. Carlos Gonzalez foi o primeiro oficial a chegar ao local do acidente. Foi uma sorte o Sr. Woods ter conseguido sair dessa com vida. Já passou de 70 o número de detentos mortos em uma onda de violência em 3 presídios do Equador. O maior número de vítimas foi registrado na cidade de Cuenca. Em Guayaquil e em Lutacunga também ocorreram mortes. O presidente equatoriano, Lenín Moreno, atribuiu os motins a organizações criminosas e afirmou nas redes sociais que as autoridades estão agindo para retomar o controle das prisões. O sistema prisional abriga cerca de 38 mil pessoas no Equador. A Agência Internacional de Energia Atômica demonstrou preocupação com a possível presença de matéria nuclear secreta em um laboratório iraniano. Essa revelação veio em um momento de tensão entre o Irã e os países ocidentais, depois que uma lei que limita as inspeções da ONU entrou em vigor. É possível que exista matéria nuclear secreta em um laboratório iraniano não declarado. A informação da Agência Internacional de Energia Atômica mostra profunda preocupação. O Conselho de Governadores da agência se reúne nesta quarta-feira para discutir também a possibilidade do Irã ter estoques de urânio enriquecido 14 vezes acima do limite autorizado pelo Acordo Nuclear de 2015. Na terça-feira, uma lei entrou em vigor no país persa, limitando as inspeções da agência da ONU. Apesar de ter negado em diversas ocasiões, autoridades iranianas são acusadas de querer se munir de uma bomba atômica, principalmente por causa de Israel, seu arqui-inimigo. A Irlanda anunciou o 3º confinamento para combater a disseminação do coronavírus, agora até o dia 5 de abril, mas as escolas vão ser reabertas a partir do dia 1º de março. No país de 5 milhões de habitantes, mais de 4.100 pessoas morreram pela Covid desde o início da pandemia. Por lá, 90% dos casos estão relacionados à nova cepa britânica. A Organização Mundial da Saúde informou que o número mundial de casos semanais do novo coronavírus caiu 11%. É a 6ª semana consecutiva de queda. O número de mortes também caiu, 20% em 3 semanas. As únicas regiões que registraram pequenos aumentos foram o sul da Ásia, com 2%, e o Oriente Médio, com 7%. Imagine só saber se você está com Covid usando só um smartphone. Teste que leva apenas 10 minutos. O projeto está em estudo na França. Detectar de forma mais rápida e precisa se os pacientes têm Covid-19.
Esse é o objetivo de uma pesquisa francesa que utiliza minúsculas partículas de anticorpos extraídas da família de camelídeos para produzir um teste que pode ser usado em um smartphone. O protótipo, denominado Cordia-1, não foi aprovado para uso, mas os testes iniciais com 300 amostras mostraram uma taxa de precisão de 90% em comparação com o teste normalmente usado. E se acredita que os resultados levam apenas 10 minutos. O teste Cordia-1 usa fragmentos de anticorpos de camelos, dromedários, lhamas. Somebody has to take a nasal swab of you. Esses nanocorpos são enxertados na superfície de um eletrodo. Ao entrar em contato com a proteína pico do vírus Covid-19, eles interagem para produzir uma mudança na corrente elétrica através do eletrodo. Quando o aparelho do teste, um dispositivo do tamanho de um stick USB, é conectado a um smartphone, a corrente aparece como um sinal em um gráfico. A próxima fase do projeto é realizar um teste de 3 meses em mais de 1.000 pessoas. E essa edição fica por aqui. Tchau, boa tarde.